Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos continuar o nosso assunto sobre inteligência emocional, desenvolvimento humano relacionado a nós, nossa classe veterinários. Nas últimas 4 lives, então, aproveitando o ensejo do final do ano, que a gente falou sobre como estipular as nossas metas e como escrever as nossas metas e também como fugir de atitudes que nos levem a engavetá-las, porque muita gente faz isso, escreve as metas, mas depois não consegue dar continuidade ao processo de buscar um objetivo diferente, buscar um próximo nível, buscar melhorar como pessoa, como profissional. Eu sempre digo que o desenvolvimento humano ele tem que ser completo. Não adianta a gente pensar só em dinheiro e melhorar o nosso ganho financeiro, não adianta a gente pensar só no aspecto pessoal, a gente tem que pensar no indivíduo como um todo, porque o indivíduo é completo. A gente é que divide em facetas por uma questão didática, até para ficar mais fácil de lidar com uma situação ou com outra. Na minha vida pessoal eu não estou tão bem, mas na profissional eu compenso. Mas a gente não olha para a gente mesmo como um indivíduo completo, mais cedo ou mais tarde a gente acaba puxando para baixo todas as nossas outras faces que não estão bem. Às vezes a questão pessoal, conjugal, de família não está muito legal, a gente acaba focando no trabalho, trabalhando, achando que aquilo vai suprir essa nossa dificuldade de vida pessoal, mas não vai, muito pelo contrário. Muitas vezes acaba puxando para baixo também o nosso foco profissional. E é por isso que a gente vai falar hoje, então, sobre foco, como manter o foco para a gente alcançar a nossa meta de 2020. Isso nem sempre é muito fácil. Como a gente vai falar de foco, nada melhor do que começar definindo o que é foco. É a convergência de diversas questões para o mesmo ponto. Tanto que se você colocar no Google lá foco, a figurinha que mais vai aparecer são círculos um dentro do outro, até que chega num círculo central, que significa a convergência da sua atenção em determinado ponto. Então, foco é justamente isso, é a gente convergir a nossa energia, a nossa atenção em determinado aspecto. Assim como a energia elétrica pode convergir e acender uma lâmpada, também a nossa energia precisa convergir para que a gente consiga a nossa realização. E aí como é que a gente consegue isso? Através da energia emocional focada sempre no mesmo assunto. Então, isso pode acontecer dentro de um curto período de tempo. Você pode falar: essa manhã eu vou focar em determinada atividade, à tarde eu vou focar nos pacientes internados, enfim, eu vou focar 1 hora no estudo de um caso que eu não estou conseguindo resolver. Enfim, pode ser por curto período de tempo ou pode ser por um período mais longo. Eu vou focar esse ano na minha questão profissional, eu vou focar esse ano na minha vida pessoal, na pós-graduação que eu quero fazer, eu vou focar esse ano na clínica. Diversas pessoas fazem isso, falam isso, que vão colocar o seu próprio foco em determinada questão para conseguir alcançar uma meta, mas no meio do caminho acaba se perdendo. E por que se perde? Já que a descrição de foco é uma coisa tão simples, né? Convergir a energia para um encontro no mesmo local onde você consiga então ter resultados mais favoráveis. Por que é tão difícil a gente se manter focado, já que a descrição do foco ela é tão simples? Por conta de 3 pontos especificamente: as nossas distrações, a falta de disciplina e a procrastinação, que a gente vai falar dela daqui a pouco, inclusive de onde vem o termo procrastinar, que é uma coisa que vem já desde os primórdios do ser humano. A gente usa a procrastinação como uma forma de ficar na zona de conforto, ficar ali no quentinho, no gostosinho. Eu troco alguma coisa que eu tenho que fazer por aquele prazer imediato de ficar descansado e não fazer. Enfim, procrastinação que todo mundo faz, todo ser humano faz, num grau menor ou num grau maior, e que é o mal do século, porque hoje em dia a gente tem inúmeras questões que nos distraem, inúmeras questões que nos tiram do foco, e a gente prefere então, a gente dá preferência a fazer alguma coisa que a gente sabe que não é o melhor, em detrimento de fazer agora para deixar para fazer amanhã ou para deixar para fazer depois. Sabendo que isso é um processo de autossabotagem, sabendo que isso não vai me levar onde eu quero, sabendo que isso impede de eu alcançar a minha meta, aquele objetivo que eu tracei, de mudar para o próximo nível, de ganhar mais, inclusive
financeiramente, de resolver problemas, enfim, a gente troca questões que são chatas. Onde eu quero chegar com isso? Que sempre que a gente fala em procrastinação, tem algum sentimento, alguma emoção envolvida. Mas eu falo disso daqui a pouco. Eu vou começar primeiro falando das nossas distrações, que foi a primeira questão que eu citei, que nos tira do foco. Basicamente a gente tem dois tipos de distração: a distração sensorial, relacionada aos nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, que pode interferir mais ou menos na sua vida. Tem certas pessoas que, por exemplo, estão tentando manter a concentração em alguma atividade que estão fazendo, e se elas escutam um barulho, alguém falando, o barulho de um papel amassando ou de um plástico sendo dobrado, elas já perdem o foco, outras nem tanto. Algumas pessoas que passam na sua frente e de repente você perde, você se distrai e daí você começa a pensar em outras coisas, elucubrar a respeito dos seus problemas, enfim. Você pode se distrair sensorialmente quando você estiver incomodado com a textura da cadeira ou com algum cheiro que apareceu na sua frente que te fez lembrar alguma outra pessoa, alguma outra questão, enfim. Então essas são as distrações sensoriais, que de longe não são as que mais interferem com a gente. Mas se isso interfere com você, e isso está relacionado via de regra ao seu grau de maturidade emocional, mas se você se distrai facilmente com barulho, se você se distrai facilmente com alguém que passa na sua frente ou com cheiro, então prepare o seu ambiente de trabalho para que você tenha o mínimo de risco possível a respeito dessas distrações sensoriais. Por exemplo, desliga a internet do seu celular, desliga o computador, afasta as questões que possam deixar você se distrair e perder o foco naquilo que você está fazendo. Eu estou falando especificamente naquela questão de curto prazo. Você está executando uma tarefa, está estudando um assunto, está estudando o caso de um paciente, transcrevendo os dados de um paciente para a ficha, enfim, ou mesmo conversando com o tutor. Tenha o mínimo possível de risco desse tipo de distração. Se você sabe disso, que você se distrai com esse tipo de coisa, então prepare um ambiente que seja propício a que isso aconteça o menor número de vezes possível, para você se manter focado, porque você focando especificamente nessa questão de curto prazo, isso vai te ajudar também a focar nas questões de longo prazo. Eu vou repetir isso lá na frente quando eu estiver dando aquelas dicas do final da nossa conversa, como eu sempre faço. Eu sempre estabeleço um racional teórico para chegar lá no final, então, e você poder anotar as suas dicas. Aliás, eu já sugiro que você esteja com papel e caneta, porque tem algumas questões que eu vou postular para você melhorar o teu foco e algumas dicas que eu também vou dar para você melhorar o teu foco nesse ano de 2020, para que você então alcance as metas que você escreveu com a gente na semana passada. E se você ainda não escreveu, dá tempo, é só você correr no YouTube. Os 4 vídeos já estão lá, basta que você clique lá, procure Caleison Rosa, se inscreva no canal, clica no sininho e você vai poder então ter acesso a esse material do que fazer para você escrever as suas metas do ano que vem. E agora então, como se manter focado nisso? Pois bem, eu acabei de falar da primeira questão que nos tira o foco, que é a questão da distração sensorial. Mas as distrações não são só sensoriais. As piores distrações são as distrações emocionais, que é quando a gente pensa, de repente você está focado fazendo alguma coisa e você pensa naquele problema. Você se lembra que você saiu de casa e brigou com seu cônjuge, brigou com teu filho está com problema na escola. Você se lembra, por exemplo, de um animal que você não está chegando a um resultado bacana, não está melhorando o tratamento, ou de um tutor que está criando caso, que está ameaçando processar, ou mesmo de um ambiente de trabalho um pouco mais hostil, ou mesmo um problema de relacionamento tóxico. Enfim, você passa a se lembrar dos seus problemas emocionais, aquilo que você vem enfrentando na rotina do seu dia a dia, e isso distrai você, tira o seu foco. E esse foco, ele mexe não só nas questões de curto prazo, mas também nas questões de longo prazo. E é aí que você tem que colocar a sua energia para entender como é que você lida com os seus problemas. E é por isso que o foco é tratado hoje em dia como uma questão de inteligência emocional. Por quê? Porque a forma com que você lida com os seus problemas, a forma com que você encara os desafios do seu dia a dia, e todos nós os temos em algum momento, um pouco mais ou um pouco menos, isso diz muito sobre como você vai conseguir ou não alcançar aquelas metas que você traçou para o ano que vem. Porque se você é uma pessoa emocionalmente imatura, que
Qualquer problema distrai a sua atenção, qualquer coisa já tira você do foco. É só se lembrar de um problema que você está passando, que você não consegue mais se concentrar naquilo que você está fazendo. Você faz isso em curto prazo e obviamente você também faz a longo prazo. Portanto, eu vou chover no molhado, mas não tem como fugir disso. Toda vez que a gente fala de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, a gente tem que ser enfático. E tudo começa com o seu grau de autoconhecimento. É você olhar para dentro de si próprio e dizer: eu me distraio de 0 a 10, eu me distraio 5, 50% com questões sonoras. Eu não posso ficar perto de ambiente que as pessoas ficam conversando e isso já tira a minha atenção. Então eu tenho que preparar meu ambiente. Eu me distraio muito quando eu estou passando por um problema emocional. Aliás, preste atenção se você não é uma pessoa que vem recorrentemente passando por problemas na sua vida, porque isso significa que você ainda não aprendeu a lidar com os seus problemas. Você conhece pessoas, se não você, certamente você conhece pessoas que não lidam bem com problemas e qualquer probleminha que elas estejam atravessando, aquilo já cresce. É a famosa pessoa que está cansada de transformar um redemoinho em qualquer turbilhão de vento, em qualquer furacão. Uma pessoa que não consegue lidar com pequenos problemas e isso causa grandes distrações. Portanto, as distrações emocionais são de longe aquelas que nos afastam da nossa meta. Portanto, preste atenção qual é o seu estilo de vida, como você lida com os seus problemas, porque isso vai dizer muito se você vai ser capaz de manter o teu foco e alcançar a tua meta nesse ano de 2020, mas também para a sua vida. Dá uma olhadinha para trás, se você não é esse tipo de pessoa que qualquer probleminha já cresce gigantemente na sua cabeça e você não consegue lidar com isso. Tudo é maior do que é para outras pessoas. E aí essas pessoas costumam se perguntar, talvez seja o seu caso, vou te provocar um pouquinho, por que sempre comigo? Porque tudo isso acontece comigo, eu não aguento mais esse tipo de situação. E outras pessoas que enfrentam talvez problemas até maiores, mas elas têm mais habilidade emocional de autogerenciamento, de entender que os problemas fazem parte, os desafios fazem parte do nosso dia a dia. Portanto, não tem regra mágica. O primeiro passo para você se manter focado em alcançar a sua meta de curto, médio e longo prazo é você olhar para os seus problemas e entender: você é maior do que eles. Você precisa única e exclusivamente criar estratégias para lidar com eles. Essas estratégias são você que vai dizer. Você que vai dizer o que te torna mais forte. Olha um pouco para trás. Pensa em problemas que você já passou e que você achou que não fosse conseguir vencer. Quais recursos você usou nesses problemas que você surpreendentemente conseguiu atravessar? O que você fazia? Que tipo de comida você comia? Quem eram os seus amigos mais próximos? O que você lia? Qual era a sua leitura? Você descansava bastante? Você descansava pouco? Você se distraía? Enfim, busque dentro de você os recursos que você já usou para atravessar problemas que você achou que não ia vencer, porque esses recursos podem se tornar agora, no momento que você está vivendo, as suas forças para você conseguir vencer esses seus problemas, esses desafios. E isso tem que ser trazido à consciência, porque a gente vai vivendo no automático, como eu sempre digo, a gente vai vivendo, resolvendo problema e pagando boleto, resolvendo problema e pagando boleto, resolvendo problema e pagando boleto, que às vezes a gente se esquece da força que a gente tem internamente para vencer os problemas do dia a dia, porque é isso que vai te manter focado. Não adianta regrinha de bolo, você não vai escutar de mim regrinha de bolo sobre como melhorar, como se desenvolver. É um processo doloroso, é um processo que envolve sofrimento, é um processo que envolve o seu preço que você está disposto a pagar, envolve o quanto você está disposto a gastar de energia nisso. Só que o sucesso, ele vai chegar mais fácil para as pessoas que lidam melhor com esse tipo de situação. Então olha para você, olha para trás, vê os recursos que você usou, faz desses recursos algo que você possa continuar usando para te colocar num patamar mais avançado. Isso ajuda e ajuda muito. Portanto, falamos das distrações sensoriais e distrações emocionais, que são o primeiro aspecto que vão nos tirar o foco daquilo que a gente está buscando para o ano que vem. O segundo aspecto é a falta de disciplina, que muitas vezes é difícil. As pessoas não têm disciplina hoje pela quantidade de coisas
mais gostosinhas para fazer naquele momento. Então é mais fácil eu recorrer a uma rede social, é mais fácil eu recorrer para ligar para um amigo, fazer uma coisa que eu gosto, que vai me manter naquele prazer imediato. Portanto, o que você tem que fazer é olhar para frente, onde você quer estar daqui a 5 anos, onde você quer estar no final do ano que vem. Você está hoje no lugar que você escolheu no passado. Hoje você é a resposta das suas escolhas passadas. Portanto, onde você quer chegar no ano que vem ou daqui a 5 anos, vai ser fruto do que você vai escolher hoje, o quanto você está disposto a pagar. E a terceira questão é a tal da procrastinação. O ser humano procrastina desde que ele se entende por gente. Por quê? Porque é uma maneira da gente fugir daquilo que a gente não conhece. Porque o desconhecido nos traz medo. E a gente foge do medo. O medo é a emoção mais básica do ser humano. É aquela reação que nos dá luta ou fuga. Portanto, você reduz a sua capacidade visual, você reduz a sua capacidade de enxergar as oportunidades na sua vida. E à medida que alguma coisa nova aparece para você, a sua tendência é sempre deixar para amanhã e deixar para amanhã e deixar para amanhã. Algumas pessoas mais, outras menos. De novo, eu entro na questão do autoconhecimento. O quanto você procrastina, o quanto você procrastinou esse ano de 2019, o quanto você está disposto a vencer essa procrastinação para 2020 para alcançar a sua meta. Só depende de você, é você que tem que dar essas respostas. A procrastinação é uma coisa que vem de muito antigo, já vem do grego, vem de acrasia, que significava, deixa eu ver se eu consigo lembrar, eu me esqueci, deixa eu ver se eu me lembro. Acrasia, que significava fugir, lutar contra o nosso melhor julgamento. Portanto, é alguma coisa que eu sei que eu vou conseguir, que eu preciso fazer, mas a minha mente trabalha contrariamente. Portanto, procrastinação é um aspecto de autossabotagem. Quanto você se sabota? Então eu sei que eu preciso fazer isso hoje, mas eu vou deixar para amanhã porque hoje, agora, nesse momento eu prefiro ficar com aquele prazer imediato. Eu não vou fazer agora, eu vou fazer depois. E aí isso vai virando um processo crônico. E aí a questão é você entender o quanto você faz isso, o quanto você procrastina. E aí a questão mais importante é você entender que onde tem procrastinação tem algum sentimento ou alguma emoção envolvida. Então você está deixando alguma coisa chata para fazer, que você devia fazer agora, ou deixando para fazer depois. Portanto, qual sentimento seria nesse caso? Sentimento de não gostar daquilo que eu estou fazendo. Tem que fazer um laudo, tem que fazer um relatório, alguma coisa que é chato, que vai dar trabalho, depois eu faço. Eu prefiro agora viver aquele momento. E daí a sua cabeça trabalha assim: eu mereço esse momento de descanso, eu mereço ficar mais tranquilo agora, eu já trabalhei bastante. E aí você merece agora, você vai causar 2 problemas amanhã. Sempre que você não resolve alguma coisa agora, você cria 2 ou 3 para o futuro. Mas como a gente está falando de meta especificamente, o importante aqui é linkar a procrastinação da meta, que é alguma coisa que eu me coloquei para mim, que eu sei que vai me trazer um prazer muito grande se eu conseguir alcançar. Às vezes prazer até financeiro, porque muitas vezes a meta profissional está relacionada com um aumento de ganho financeiro e não tem nada de errado com isso. E aí eu acabo não fazendo o que eu preciso fazer para alcançar a minha meta, aí mora o problema. E aí eu vou começar a te provocar um pouquinho mais fundo. Presta atenção, se você está procrastinando um ato que você tem que fazer para alcançar uma meta sua, é muito provável que exista uma crença aí, ou de que você não é capaz de fazer aquele ato que você precisa fazer. Então entra uma crença de incapacidade, ou então uma crença de que você não é merecedor ou merecedora de alcançar aquele resultado. Eu vou repetir isso porque talvez seja a frase mais importante da nossa conversa de hoje. Todas as vezes que você estipula uma meta, toda vez que você se impõe um objetivo que você sabe que vai te colocar num outro nível, que vai te trazer prazer, que vai te trazer recompensa, e que você adia o que você tem que fazer para chegar lá, é muito provável que tenha aí uma emoção relacionada à crença. Ou você não acredita que você é capaz de fazer aquilo bem feito, ou você não acredita que você é merecedor. Como assim? É absurdo dizer que eu não me acho merecedor. Sim, não é absurdo.
depende muito da forma com que você foi criado, depende muito da forma com que você lida com a culpa. Culpa é uma emoção importantíssima, por quê? Porque ela nos coloca num estado reflexivo para entender que eu fiz mal para alguém, para um outro ser humano, ou para um paciente, ou para um cachorro, ou para um gato, não interessa, mas eu fiz mal para um ser vivo. Então esse estado de culpa me coloca num processo reflexivo para eu mudar a minha conduta. Portanto, a culpa é sim importante, ao contrário do que muita gente diz. Só que ela tem que vir, me colocar nesse processo reflexivo e eu entender que o que passou, passou. Que a partir de hoje, então, eu tenho que mudar a minha conduta. Eu não posso mais deixar outra pessoa triste. Eu não posso mais agir dessa forma porque eu vou colocar o outro num estado emocional ruim. Eu não posso fazer mal para o outro. Ponto final. Morreu aí a culpa. O ponto é que muitas famílias, infelizmente, acabam incutindo a culpa no indivíduo. E por não entender esse processo de culpa, que como eu canso de falar, a gente está acostumado a confundir emoções, a gente não tem claramente o nosso processo emocional, por isso que é preciso aprender a decifrar que emoção que eu estou sentindo. Por quê? Porque se for culpa, essa culpa tem uma razão, ela tem uma finalidade, mas ela tem que morrer ali. Para isso existe o pedido de desculpa, o pedido de perdão. Eu não posso mais fazer nada com o passado, mas eu me comprometo que daqui para frente eu vou fazer diferente. Ponto final, porque o indivíduo que fica se culpando, inconscientemente ele incute essa questão de que ele não merece, porque é uma questão básica. O culpado não merece ser feliz, o culpado merece ser punido. E se eu incuto isso dentro de mim, esse processo de culpa, eu acabo sempre arrumando maneiras de procrastinar os meus atos. Para quê? Para me auto-sabotar, para não chegar no lugar que eu sei que vai ser bom para mim. Para eu não chegar no lugar que eu quero chegar. Afinal de contas, eu não mereço chegar lá. Isso não é absurdo. Tem muita gente que age dessa forma e nem tem consciência disso. Então o importante é trazer a consciência para elaborar novas maneiras de lidar com esse tipo de emoção, para que você elimine o processo de procrastinação, que é a matéria-prima da culpa para autossabotagem, para que a gente não faça aquilo que a gente deveria fazer. Mas a procrastinação, inclusive a culpa, são assuntos para uma outra live inteira, que não é de hoje. Hoje a gente está falando de foco, e eu não podia falar de foco sem falar especificamente das formas que a gente tem de fugir do foco. Então, a distração, a procrastinação e a falta de disciplina. Falta de disciplina, você trabalha de uma forma mais rígida com você. Tem que ser feito, tem que ser feito e tem que ser feito agora, acabou, não tem muita negociação. A gente tem que parar também de ser condescendente com a gente mesmo. Para de negociar, depois eu faço. Não, vai lá e faz agora, até porque aquela emoção de ter feito causa para o cérebro uma sensação de que eu sou capaz de coisas melhores. Mas voltando ao assunto então do foco, como se manter focado para alcançar os seus objetivos de 2020, olhando para dentro de você mesmo, mas de 3 formas. Primeiro, pensando quem é você. Segundo, pensando no que você faz. E terceiro, pensando na sua meta. E por que pensar em quem é você? Porque essa é uma questão que a gente sempre deixa para depois. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quais são os seus valores? As pessoas que acabam se afastando dos seus valores, sejam eles família, trabalho, dinheiro, alegria, prazer, relacionamentos positivos, e acabam aceitando as coisas e afastando seus valores, em algum determinado momento, fatalmente essas pessoas vão perder o próprio senso de identidade. E quando a gente perde o nosso próprio senso de identidade, o primeiro fato corriqueiro que vai acontecer é a gente procrastinar, é a gente deixar de fazer o que a gente precisa fazer. A gente não consegue mais trabalhar porque eu perco o meu senso de identidade. Isso acontece com muito mais gente do que a gente está acostumado. Para pensar, por exemplo, nas pessoas que você conhece, que no ambiente de trabalho elas têm um tipo de comportamento, são mais gentis,
são mais complacentes, trabalham bem, mas em casa elas mudam completamente, elas deixam essa complacência, elas não são pessoas gentis, a tolerância cai a zero, a paciência cai a zero, e elas acabam descontando sempre nas pessoas com as quais elas convivem. Isso é muito fácil a gente ver no meio de palestrante. Muitos palestrantes que com o microfone na mão dando palestra são de um jeito, sem o microfone na mão são de outro, completamente diferentes. São pessoas que se afastaram dos seus valores, que perdem o senso de identidade, daí elas deixam de fazer o que precisa ser feito. Então, algumas perguntas para você entender quem é você. Se você tiver com papel e caneta na mão, anote para você responder posteriormente, quando você estiver num processo de introspecção, porque isso vai te ajudar muito a se manter focado nas suas próprias metas. Quem é você? Como é que você pode se definir como um ser humano? 3 coisas que alegram você, depois você escreve aí, daí em seguida você escreve 3 coisas que entristecem você. Quais são os pensamentos positivos e os pensamentos negativos que mais gravitam aqui na sua mente? Para e responda. E por que isso é importante? Para você entender se você pende mais para o pessimista ou mais para o otimista. Isso é uma questão de decisão, certo? Que tem gente que já nasce e ela se transforma numa pessoa um pouco mais otimista. Outros nascem e por conta das coisas que passam e das respostas que elas vão dando aos estímulos externos, elas acabam ficando mais pessimistas. O ponto é, qual que é a diferença entre elas? O pessimista, quando alguma coisa dá errado, quando ele está diante de um viés na vida dele, ele sempre acha que, tá vendo, isso não é para mim, eu não ia conseguir mesmo. Tá vendo, eu prestei aquele concurso, mas era carta marcada, eu já sabia que não ia dar certo. Então ele entra numa atitude de que ele não precisa fazer mais nada, porque não vai dar certo mesmo, seja porque ele não é capaz, seja porque o ambiente é muito hostil, seja por qualquer outra razão. Então ele se coloca numa zona de conforto e ele deixa de tentar, ao passo que o otimista entende um viés ou um revés como uma questão meramente circunstancial. Ok, não deu certo dessa vez, mas eu já sei, eu olho para dentro de mim e eu sei que eu posso melhorar. E aí eu tenho certeza que eu melhorando esse aspecto, da próxima vez eu vou conseguir. Tem um aspecto bastante interessante, inclusive do Matt Biondi, alguns de vocês talvez conheçam. Ele foi um nadador da Olimpíada, se eu não me engano, de 1982. Ele era considerado o fenômeno da natação mundial. Ele ia bater o recorde do Mark Spitz, estava todo mundo esperando, que era de 1970, 72, se eu não me engano. Estavam esperando que ele ganhasse todas as medalhas de ouro, e nas 2 provas primeiras que ele disputou, ele não conseguiu ganhar. Na primeira parece que ele pegou 2º, e na segunda prova ele pegou 3º lugar. E aí as pessoas, a imprensa, todo mundo já não vai conseguir mais nada, porque ele já estava esperando que fosse ganhar todas, já não ganhou as 2 primeiras. Aí o psicólogo da equipe dele parou e deu uma entrevista e falou, não, ele vai ganhar todas. E por quê? Porque ele conhecia o Matt Biondi, ele sabia que o Matt Biondi era uma pessoa otimista. Não deu certo agora, mas na próxima vai dar. E como é que ele sabia? Porque eles faziam um teste no decorrer dos treinamentos desses caras. É muito louco isso, porque sempre que a gente está falando de manter foco, desenvolvimento humano, manter alta performance, a gente sempre se remete a atleta de alta performance, ou trabalhador, ou artista de alta performance. Eu estou sempre citando estudo relacionado a violinista, enfim. Por quê? Porque esses caras alcançam o objetivo que eles se colocam. O que eles fazem? Como é que eles conseguem se manter tão focados? E aí a questão que esse psicólogo estava explicando, eles na hora dele dar os tiros lá da natação, eles diziam para ele, seu tempo tá horrível. E não tava, o tempo não estava horrível, estava melhor do que o anterior. Aí na próxima vez que ele ia dar o mesmo tiro, da mesma modalidade, ele melhorava ainda mais o tempo, simplesmente porque os caras desafiavam ele, falavam, não tá bom, e não tá bom, e não tá bom. Se é uma pessoa pessimista, já ia falar, puta, tô aqui tentando, me matando e não tô conseguindo chegar lá, não vai adiantar mesmo, eu não vou conseguir. Então, depois que ele perdeu entre aspas, que ele não ganhou medalha de ouro nas 2 primeiras modalidades que ele nadou, as outras todas ele conseguiu, e o psicólogo dele tinha certeza que ele ia conseguir. Então essa é a diferença do pessimista para o otimista. O otimista não desiste. E qual que é a importância disso? É uma importância neuroquímica, porque a cada momento que você se mantém motivado e estimulado, o teu cérebro é inundado
com neurotransmissores de dopamina, que estão relacionados ao sistema de recompensa, que vão te manter motivados, acreditando que você vai chegar lá. Então, olhar para dentro de você mesmo, quando você estiver respondendo quem é você, quais são os pensamentos que mais gravitam o seu dia a dia. Cita pelo menos uns 2 ou 3 mais positivos e uns 2 ou 3 mais negativos. Quais vêm mais fácil à sua mente? O que você está acostumado a pensar? Isso faz parte, é importante. Por quê? Porque você tem condição de melhorar esse seu processo de otimismo, que, de novo, se manter otimista faz parte da dica para você se manter focado para alcançar a sua meta. É um exercício. E como é que você pode praticamente, do ponto de vista prático, melhorar o seu otimismo? Por exemplo, com uma questão simples que todos vocês talvez conheçam como o potinho da gratidão. Toda noite antes de dormir, para alguns minutos e escreve 3 razões pelas quais você precisa ser grato naquele dia. O que aconteceu naquele dia que você deve gratidão a Deus, ao universo, a você mesmo, a outras pessoas, não interessa. Anota isso. Isso é o quê? Um exercício de consciência de que as coisas boas acontecem na sua vida e que as coisas boas vão trazer mais coisas boas, mas não é simplesmente uma forma de ficar, vai acontecer, só imaginar que vai acontecer. Não se trata disso. Se trata de você ensinar o teu cérebro de que olhar para as coisas boas, para os resultados bons que você teve no seu dia a dia, isso vai mudar a química cerebral e vai te manter mais motivado para alcançar o próximo nível, para fazer o que precisa ser feito, para resolver as coisas chatas do seu dia a dia, para procrastinar menos, enfim, para se manter mais focado no longo período de tempo para alcançar as suas metas de 2020. Então, o primeiro passo, olhar para dentro de você mesmo e perguntar e responder quem é você através dessas perguntas que eu acabei de mencionar. Quem é você como ser humano? 3 coisas que deixam você feliz, 3 coisas que deixam você triste, 2 ou 3 pensamentos negativos que estão sempre gravitando ali pela sua mente, 2 ou 3 pensamentos positivos que estão ali gravitando na sua mente, 2 ou 3 comportamentos seus que sejam louváveis, que você gosta de ter, que você tem orgulho de ter, que se seu animal de estimação soubesse, se ele tivesse consciência do que está fazendo, queria se sentir orgulhoso de você. Ou se você tem filho, quando o teu filho tiver consciência e souber que você faz isso no dia a dia, 2 ou 3 comportamentos que vão deixar o seu filho orgulhoso. Quais são? E depois 2 ou 3 comportamentos que você tem no seu dia a dia que não te deixa orgulhoso, ou seja, aqueles comportamentos que você sabe que são aqueles pecadinhos de estimação, aquilo que você sabe que não deveria fazer, mas faz quase todo dia. Isso é importante você ter a sua consciência para saber, eu sou esse indivíduo, eu não sou o meu erro, eu não sou o meu acerto, esse sou eu, mas eu tenho condição de melhorar, eu estou disposto a melhorar, a buscar novos objetivos, a alcançar novas metas, a me manter focado, a me tornar um ser humano melhor, a me tornar um profissional melhor, um médico veterinário melhor, nos quais os pacientes, os clientes têm um orgulho de passar comigo. A segunda pergunta é focar no que você faz. Então a primeira é focar em quem você é, a segunda é focar nas suas capacidades, quanto você se empenha nos seus afazeres. O que você faz define quem você é, muito mais do que você falar quem é você. Olhar para aquilo que você faz define quem você é. Quanto de 0 a 10 você se empenha em fazer o que você faz no seu trabalho? Quanto de 0 a 10 você se empenha em ser empático com o cliente que está ali na sua frente? De fechar todas as suas distrações, de desligar o celular, de fechar a porta, de estar ali única e exclusivamente para o seu cliente, porque é outro ser humano que foi em busca da sua ajuda profissional, que está confiando a saúde do pet dele para você. Quanto de 0 a 10 você se empenha, você tem feito isso, você fez isso no ano de 2019. Seja honesto com você mesmo, ninguém vai ler isso. É você com você mesmo para ver o quanto você quer melhorar em 2020 para se manter focado, para alcançar as metas que você escreveu nas últimas lives junto com a gente, nos últimos vídeos junto com a gente. Quanto você se empenha dentro da sua casa em ser um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor mulher, uma melhor mãe para os seus filhos.
Quanto de 0 a 10 você se empenha em ter paciente, ou você é daquele tipo de pessoa que atende muito bem o seu cliente porque ele remunera você financeiramente, mas chega para sua casa e não sobrou paciência para ninguém. Aí você discute com todo mundo, daí falta paciência, daí você briga, daí você fala o que não deve, porque daí você não precisa ter máscara mesmo, então dane-se. Quanto de 0 a 10 você tem feito para ser uma pessoa melhor, para ser um companheiro melhor? Quanto de 0 a 10 você tem feito para ser um colega melhor, para atender o colega que precisa de você? Quanto de 0 a 10 você tem usado a sua palavra para enaltecer o trabalho de outro colega, ao invés de sempre falar coisas que não precisa? Aliás, ética no meio profissional, no meio veterinário, é um dos meus temas das próximas lives. Eu espero que você assista e ajude e indique para outras pessoas, porque a gente precisa ouvir muito sobre isso. Eu também preciso. Sou o primeiro a ouvir as coisas que eu falo. Quanto de 0 a 10 você é um amigo melhor? Quanto de 0 a 10 você tem estado disposto à companhia dos seus amigos? Você simplesmente está deixando passar por causa do cansaço, por causa da correria, por causa de uma série de outras coisas? Quanto de 0 a 10 você é um filho melhor? Não sei você, eu sei de mim. Responda hoje. Responda, anota tudo isso, porque enquanto você está pensando, o teu pensamento está divagando e amanhã você não vai se lembrar mais. Mas se você anota tudo isso que eu estou falando, pelo menos anota as perguntas para você responder depois. Por quê? Porque anotar mantém você focado. A gente está falando especificamente de foco. Mantém você focado para depois você parar, relembrar enquanto você estava, que nota você deu para você como veterinário hoje, e daqui uma semana que nota você já deu. Eu já alcancei um progresso, ou eu ainda não alcancei um progresso. Essa é outra dica para você manter você focado na sua meta de ser melhor profissional, na sua meta de ser uma pessoa melhor. Por isso escrever, porque passa o tempo, você vai fazendo meio como um diário para você poder olhar. Uma última pergunta relacionada ao que você faz. Você sentiria satisfação em ser atendido por você mesmo se você chegasse na sua clínica como um tutor, como um cliente? Que nota você daria de 0 a 10 para o seu próprio atendimento? De novo, seja honesto com você mesmo. Desenvolvimento pessoal dói. Desenvolvimento pessoal não é você ficar gritando eu posso, eu consigo. Desenvolvimento pessoal é você olhar para dentro de você mesmo e entender as suas feridas, entender o que precisa ser curado dentro de você. Se você não é honesto com você mesmo, não tem condição de você melhorar amanhã, na semana que vem, no ano que vem. De novo, os objetivos de curto, médio e longo prazo. E por último, a outra questão relacionada a você mesmo. Primeiro, quem é você? Segundo, a sua capacidade, o que você faz, e relacionado à sua meta. Quais são as suas prioridades? Então a gente passou 4 lives definindo quais seriam as nossas metas, as minhas e as suas. Dessas metas que você escreveu, quais delas são prioritárias, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional? Porque não adianta você querer resolver a sua vida num estalar de dedos, não adianta. Você já tem os seus 20, 30 ou 40 anos, ou um pouco mais talvez. Não é do dia para a noite que você vai conseguir alcançar todas as metas. Portanto, é necessário você colocar prioridades. E à medida que você prioriza, você corta, fatia essas metas em metas menores, porque isso ajuda você a manter o foco. Quer ver uma coisa que eu faço? Vou dar uma dica do que eu tenho feito e que resolve muito. Então, por exemplo, eu tenho postado vídeos direto, eu fazendo exercício físico aeróbico, ou na bicicleta, ou na esteira, ou eu gosto muito de fazer o step, como se eu estivesse subindo uma escada, que para mim é muito cansativo. Eu não gosto de exercício aeróbico, mas é o que eu preciso. Para minha condição física, para minha idade, para minha condição cardiovascular, é isso que eu preciso. Então é nisso que eu tenho focado. Como é que eu faço para conseguir, para manter isso? Então eu vou lá e estabeleço um tempo que eu vou ficar na esteira ou na bicicleta de acordo com a minha condição cardiovascular. É importante que você passe por médico ou por um educador físico e faça a sua avaliação. Ele estipulou o que você vai colocar. Vamos supor que seja 30 minutos. Então não olhe para o 30, olhe primeiro para o 10. Primeiro eu vou chegar no 10. Quando você chega no 10, olha para o 20. Depois, então você fica olhando sempre, eu vou chegar no 20. Quando você chega no 30, a sua vontade é ultrapassar, ir para o 40, 45 e tudo mais. Faça as mesmas coisas com a sua meta. Depois de você priorizar aquelas que são pessoais
e profissionais, fatie essas metas. Porque você coloca metas mais curtas, à medida que você tem uma meta de 1 ano, você coloca metas de semanas, de quinzenas, mensais e etc. E aí você passa a olhar para essas metas como você conseguindo. À medida que você vai conseguindo, o teu cérebro vai se inundando com dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. É como se o teu cérebro falasse para você mesmo, cara, tá vendo como a gente consegue? Vamos lá, só mais um pouquinho, porque se você tá no 0 e olha pro 30, falta muito chegar. O esforço é muito grande. Se você olha agora e pensa no final do ano, só no final do ano, é muito tempo. A mudança tem que ser muito grande. Mas se você olha para o mês que vem, para o outro mês e etc., fatiando as suas metas, começa a ficar mais fácil, porque você começa a ver resultado. Muitos de nós acabamos deixando para depois e engavetando metas ou procrastinando porque a gente não vê resultados muito rápido. Esse é o ponto. Quando você começa a ir na academia, 1 semana, 15 dias, 1 mês, não adianta nada. Não fez tanquinho, você não ficou musculoso, você não emagreceu, aí você desiste. Mas quando você começa a olhar de uma outra forma, a tua mente é inundada com dopamina. Daí ajuda bastante. Eu espero ter, então, ajudado vocês. E uma última questão antes da gente terminar. É importante a gente lembrar que as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquelas capacidades que a gente acredita que tem ou que não tem, levam aos nossos comportamentos. Se eu acredito que eu não sou capaz de alguma coisa, o meu comportamento vai ser de procrastinação e autossabotagem. Essa é a mensagem mais importante dessa nossa conversa. E aí o meu comportamento vai determinar o meu resultado. Então o meu resultado não vai ser satisfatório, porque eu não me comportei, porque eu não consegui, eu não agi de determinada maneira a conseguir aquele resultado. Então aquele resultado retroalimenta a minha crença. Eu vou repetir, a minha crença, ela determina o meu comportamento determina o meu resultado retroalimenta a minha crença. Então, se eu estou acreditando que eu não tenho capacidade ou que eu não mereço, que é o que eu falei na parte intermediária da live de hoje, é nisso que você precisa focar. Crie estratégias para mostrar que você merece. Crie estratégias diferentes das que você já fez, porque as que você já fez, você já viu que não deu certo. Crie novas estratégias. Crie questões que você pode fazer para mudar, então, a sua crença. E como é que você pode fazer isso? Uma forma muito fácil de fazer é mudando a sua comunicação. Comunicação de você com você mesmo e a sua comunicação com o meio externo. Como assim? Você já percebeu que aquilo que você pensa ou que vem do meio externo, aquilo gera uma emoção, essa emoção ela vai secretar hormônios, esses hormônios vão predispor o seu corpo de uma forma coerente a você agir de acordo com aquela emoção gerada pelo seu pensamento. Então você pensa, sente uma emoção, secreta hormônios, o seu corpo vai comunicar aquilo que você está pensando e sentindo. Então quando você está triste, a tendência é o seu corpo reduzir a área superficial. Se você está tentando mudar a sua crença, comece mudando a comunicação. Quando você se perceber triste, estufa o peito, levanta o peito, mesmo que você não esteja acreditando no seu potencial. Essa comunicação é uma comunicação de mão dupla. Quer dizer, à medida que eu levanto o meu tórax, que eu me coloco numa posição que vai me dar confiança, isso mexe com a minha forma de pensar e com a minha forma de acreditar. E aí mexe com o meu comportamento. Isso é simples e é muito eficiente. Basta que você esteja sempre consciente da sua comunicação corporal. Quando a gente está feliz, como é que a gente fica? Com o peito estufado, sorrindo, com um olhar brilhante, porque você está acreditando, você está feliz naquilo. Quando você está com raiva, a sua postura é outra. Então, quando você está num estado emocional e você quer mudar esse estado emocional, mude a sua comunicação corporal. Porque mudando a sua comunicação corporal, isso vai mudar também a sua emoção. Mudando a sua emoção, muda a sua crença. É claro que isso é um processo. Nada é mágico. Não acredite em promessas mágicas. Beijo grande. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau.